Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nosso coração. Eu estou falando boa noite, mas estou constrangido, porque não estou vendo noite nenhuma. Começa por aí. O sol continua, ele não nos abandona. Eu acho que já tem uns 2 meses que nós não temos uma noite sequer, né? Porque 10 horas da noite geralmente está lá 29, 30 graus, né? Irmãos, eu quero dar um recadinho aqui antes, como de costume, e falar com os irmãos sobre as nossas programações. Eu sei que tem alguns irmãos que não podem participar, mas eu convoco os irmãos, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus, para que dentro da sua possibilidade, você participe das nossas reuniões. Na nossa escola bíblica dominical, onde tratamos de temas importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. De repente, a pergunta que você faz, a resposta está aqui, na escola bíblica dominical. Mas se diretamente não responde a sua pergunta, ele abre oportunidades para que ela seja respondida. Aqui no momento da noite, culto que nós celebramos, é tudo maravilhoso, como nós compartilhamos aqui a palavra de Deus, nós não temos essa oportunidade de entrar no detalhe. Mas da escola bíblica dominical é esse lugar de crescimento. Assim também, como eu convoco os irmãos para que participem dos nossos cultos de quinta-feira. São cultos em que nós focamos em oração e também no estudo da palavra do Senhor. Então, uma coisa que a igreja não pode reclamar é que não tem estudo da palavra do Senhor. Nós disponibilizamos aos irmãos pelo menos essas 2 oportunidades. Inclusive, o nosso irmão, nosso seminarista Maurício, na próxima quinta-feira, vai trazer-nos um estudo falando sobre a importância da oração e do estudo doutrinário da palavra do Senhor. Então, se você pode, não deixe de participar conosco. Tudo bem? Recado dado? Todo mundo estará aqui na quinta-feira. Quem vai tirar foto para a gente ir no domingo de manhã? Irmãos, na semana passada, nós fizemos um momento de oração pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu gostaria que fizéssemos novamente, tá bom? Recebemos a notícia agora que a nossa irmã Iracema, ela não está bem e ela está com dificuldade de se alimentar e de se hidratar. Tá bom? Por isso, precisou ser hospitalizada hoje de novo, tá bom? Ela está no pronto-socorro, pelo que eu entendi, não está internada, mas carece das nossas orações. Então, eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé, e nós vamos elevar a nossa mente, o nosso pensamento a Deus, para colocar a vida, não apenas da nossa irmã Iracema, né? Mas nós entendemos que ela está com um quadro nesse momento mais grave, mas lembramos de outros irmãos aqui. Nós olhamos aqui o banco dos lados e vamos falar, tem muitos irmãos viajando. Sim, tem muitos irmãos viajando e a nossa oração é que Deus os guarde. Mas alguns irmãos não estão aqui porque estão doentes. A exemplo também do pastor Edson e da irmã Zilda, tá bom? Vamos orar. Santo Eterno Deus, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos como família e como povo Teu, ó Pai. E nesse momento queremos suplicar pelos nossos irmãos que não podem estar aqui nessa noite por motivo de enfermidade. Pedimos ao Pai que o Senhor seja com eles, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, conforte o coração de cada um, que tem o desejo de estar aqui, mas que não pôde por algum empecilho, e principalmente pela questão da falta de saúde. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue tomando conta dos nossos irmãos, abençoando, dando a eles restauração da sua saúde, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, ó Pai,
Solicitamos também o teu apoio a cada um deles e aos seus familiares, no intuito de confiar em Ti, em saber que o Senhor está em controle de todas as coisas e está cuidando da melhor forma possível. Os dê paciência, Pai, entendimento vendo de Ti e entendimento do Teu Espírito Santo, Senhor. Essa oração que te fazemos, agradecido o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes também, porque eu sei que essa é uma data bem propícia para viajar. E de repente alguns irmãos aí não têm uma outra oportunidade, um feriado prolongado assim, digamos, tão bom para poder viajar. E nós sabemos que também, como disse, alguns dos nossos irmãos estão viajando, e o nosso desejo é que o Senhor os acompanhe, né? Fique com eles e os traga de volta em nome de Jesus. Agora, nós que estamos aqui, irmãos, tenha certeza que o Senhor quer falar ao seu coração, né? Tenha certeza que nós estamos aqui e Deus também, por meio do Teu Espírito Santo, está aqui. E o nosso desejo tem que ser de queremos ouvir a Tua voz. E esse tem que ser o nosso sentimento. Então vamos lá, irmãos. Hoje, a nossa mensagem, o nosso sermão, ele será um pouco diferente, tá bom? Então, quando nós estudamos teologia, existe uma matéria chamada homilética. E essa matéria homilética é a matéria que está relacionada à pregação. E existem várias formas de pregações. As mais comuns que nós conhecemos, que é a pregação expositiva, em que pegamos um texto e decorremos sobre aquele texto e lemos aquele texto, explicamos aquele texto e aplicamos o texto. Essa é a aplicação, essa é a pregação expositiva, que é a mais comum. Existem também pregações temáticas. Como que é uma pregação temática, pastor? Por exemplo, é Natal. Nós vamos falar sobre Natal. Tem um tema específico. É Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa. É o Dia das Mães, vamos procurar um assunto que consigamos conectar com o Dia das Mães. Isto é uma pregação temática. E tem pregações especiais que servem para outros tipos de temas, como por exemplo um culto fúnebre, tá bom? Mas dentro da pregação especial, existe um tema que procura apresentar uma problemática. E é isso que nós vamos tentar trabalhar hoje. Estou apresentando aqui no tema um problema, que é por que Pedro negou a Jesus, e nós vamos tentar dar uma solução para esse problema. Já parou para pensar por que Pedro negou a Jesus? Antes disso, o que nós precisamos refletir é que assim, a ideia aqui não é batermos o martelo e falar, não, Pedro negou a Jesus por causa disso, dessa razão. Mas a ideia é desenvolvermos questões da vida cristã que fizeram parte da vida de Pedro e que com certeza contribuíram para que naquele momento ele negasse a Jesus. E essas lições, esses pontos que nós vamos ver, eles podem ser perfeitamente aplicados para a nossa vida e nos ajudar na nossa caminhada cristã. Tudo bem? Então vamos prosseguir dessa forma. Já expliquei porque que o sermão hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, e já fazemos uma aplicação das nossas vidas, tá? Inclusive antes de ler o texto, nesse caso nós vamos ler alguns textos. A base desse sermão é Marcos capítulo 14, tá? Mas vamos pensar primeiro o que quer dizer negar a Jesus. Porque no caso de Pedro, a situação foi bem clara. Ele estava no momento, Jesus estava próximo de ser crucificado, e ele negou ser um cristão. Disse que nem conhecia Jesus. Então, naquela situação,
naquele contexto, naquela época, negar a Jesus é dizer que você não é um cristão. Por um momento qualquer de diversidade, de adversidade na sua vida. Agora, para nós hoje, será que negar a Cristo é a mesma coisa? Obviamente que não. Porque quando nós pensamos no país que nós temos, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, é um país que temos liberdade para cultuar. Então, não é normal ninguém ameaçar a sua vida para que você negue a Jesus, como era o caso de Pedro. Porque se ele falasse, sim, eu sou seguidor dele, a ideia e o pensamento é que ele também seria executado. Então, esse era o temor de Pedro. Hoje nós não temos essa preocupação. Então, nós podemos pensar, o que seria negar Jesus? E aí cabe algumas reflexões. Será que eu não nego a Jesus quando eu desrespeito uma pessoa? Por acaso eu não nego a Jesus quando eu deixo de ajudar um necessitado? Então, são esse tipo de reflexões que nós devemos fazer. Será que eu não nego a Jesus quando eu falo mal do meu irmão? Será quando eu vivo uma vida imoral, eu também não nego a Jesus? Então, são essas coisas, são essas as realidades que devemos aplicar nas nossas vidas. E olhar para dentro delas e entender em que ponto da minha vida eu posso também estar negando a Jesus. Porque é muito fácil dizer que Pedro errou, porque ele negou a Jesus. E inclusive, existe uma parte que já houve uma pregação falando sobre a restauração da vida de Pedro, cuja mensagem, o título é O Deus da Segunda Chance, tá bom? Então, depois você pode assistir no YouTube, tá? Essa mensagem com esse conteúdo, mas a vida de Pedro foi restaurada. Ele errou? Errou, mas isso não significa que ele foi o único que errou. Nós também podemos errar quando tomamos atitudes que vão contrárias ao ensinamento de Deus e assim também negamos o nome do nosso Senhor. E os outros discípulos, os outros apóstolos, nós sabemos também que eles não negaram porque eles fugiram, Não ficaram lá para negar, não correram esse risco. Então, pensando sobre esse tema, porque Pedro negou a Jesus, separamos então algumas lições, e a primeira que separei aqui é o excesso de confiança. Marcos capítulo 14, versículo 30 e 31 diz assim: Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia ainda com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa, todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos. Então, o que nós podemos entender ali? Que Pedro, sendo ele um dos líderes, dos apóstolos de Jesus, ele tinha uma confiança relacionada à sua convicção. E isso não necessariamente era ruim, mas isso, conectado à realidade de que ele ainda não tinha entendido o ministério de Jesus, faz com que essa confiança ou essa autoconfiança seja ruim, seja prejudicial à sua fé. E na nossa vida cristã também não é diferente. Muitas vezes nós estamos confiantes, mas a nossa confiança, a nossa convicção, para que ela tenha um sentido, falta alguma coisa. Ou melhor, falta o principal, que é o próprio Deus. O Senhor Jesus mesmo, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 23, quando ele fala sobre a necessidade da sua morte, Pedro diz: não, Senhor, não faça isso contigo mesmo. Não. E
E aí Jesus repreende: arreda-me, Satanás, porque essa é a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então a autoconfiança de Pedro estava profundamente ligado com a sua falta de entendimento de quem era Jesus. Ele não tinha percebido que Jesus precisaria morrer para que a obra fosse concluída. E às vezes esse excesso de confiança nos causa dificuldades. Essa confiança ela pode ser dividida em duas: confiar demasiadamente em algo ou alguma pessoa, que pode nos dar conforto, mas no fundo, nós sabemos que a nossa confiança não deve estar em outro. Ou essa confiança e autoconfiança pode estar em nós mesmos, como era o caso de Pedro. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O excesso de confiança, irmãos, muitas vezes está relacionado à falta de cuidado com a nossa vida espiritual. Porque se temos uma vida espiritual em dia, conectada com o Pai, nós não somos autoconfiantes em nós mesmos, como era o caso de Pedro. Pedro, naquele momento, por vários motivos, acabou menosprezando a circunstância e achou que seria suficiente para Jesus. Talvez ele tenha pensado assim: bom, comigo aqui, o nosso mestre não vai passar por dificuldade. Jesus escolheu a pessoa certa, porque se vier alguém, eu vou defender o nosso Senhor, eu vou proteger o nosso Senhor, como se Deus precisasse da nossa proteção, como se Pedro fosse escolhido por Jesus para poder defendê-lo. E não é essa a realidade. O apóstolo Pedro se arrependeu, como eu disse, que está no outro sermão, e ele fala sobre essa necessidade do cuidado com a nossa vida espiritual, e como isso leva a risco, por meio da nossa autoconfiança. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele mesmo escreve: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, irmãos, fique atento. Não se ache o tal, o bambambam, o melhor, a última bolacha do pacote. E às vezes nós estamos em um momento da nossa vida que as coisas estão dando certo, e aí nós achamos que de fato Deus nos escolheu para sermos o melhor. Isso nos traz uma autoconfiança que não sei de onde que nós tiramos. Porque essa confiança foi depositada errada. Às vezes nós estamos em um momento da nossa vida que nós achamos que nós somos o protagonista da novela, né? Da novela das 8, sou eu, tem que aparecer, né? Igual o pastor chega, canta, toca violão, depois vem pregar, né? Que isso, né? Mas na verdade, nós temos que entender que na novela da vida, da salvação, nós não passamos da arruela, da porca, da roda, do carro do pipoqueiro que passa no fundo da cena. Essa é a nossa realidade. E não me peça para repetir isso de novo, porque eu não vou conseguir. Mas eu acho que deu para entender. Então, irmãos, a confiança não deve estar em nós. A nossa confiança precisa existir. A pregação aqui não é para que você fique cabisbaixo, triste, mas que você entenda e perceba aonde precisa estar a sua confiança. E as Escrituras Sagradas nos dizem onde deve estar a nossa confiança. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, e não apoie no seu entendimento. Não se apoie no seu excesso de confiança. Não confie demais em si, mas confie no Senhor. Eu posso estar confiante, sim, mas em mim, não no Senhor.
E a palavra de Deus continua nos advertindo sobre essa realidade. No Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas pastor, tem gente que confia em carro, em cavalo? Sim. Na época do salmista, sim. Porque nas épocas de guerra, os exércitos que tinham cavalos eram o exército mais poderoso. Imagina um exército que tinha um cavalo arrastando uma carroça, que é um carro, não é uma Ferrari. Não, mas eu não confio no meu carro. Não é Ferrari. Era o poder, era a força do momento que era representada. Então, como eu estou dizendo, quando o salmista diz, não confie no cavalo, não confie no carro, ele está dizendo, não confie naquilo que o homem pode te dar como garantia. Nós devemos confiar no nosso Senhor, no nome do nosso Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 7, ele diz assim, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Irmãos, a Bíblia é repleta dessas advertências. Mas como eu disse, no momento de descuido, em que as coisas vão bem, e que alguém bate nas suas costas e diz assim, parabéns, você é bom. Olha, bela mensagem, viu, pastor? A gente começa, se encher, e às vezes a gente é pequenininho e fica grandão, E a gente é fraquinho e ficamos fortes, igual nessa imagem, Tá vendo aqui, a sombra está lá, toda musculosa, mas não é assim. É no Senhor que tem que estar a força, é no Senhor que precisa estar a nossa confiança. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, ele diz a razão de não sermos consumidos. Falando sobre a nossa esperança de vida eterna, o apóstolo Paulo escreve nesse texto: que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode conosco, irmãos, mas não é por causa da minha e nem da sua força, é por causa do Senhor dos exércitos, em que nós devemos confiar. Então, irmãos, o apóstolo Pedro negou a Jesus por conta do seu excesso de confiança. Não, Senhor, mesmo que seja necessário morrer por ti, fique tranquilo, o Senhor não será crucificado. E nós já sabemos qual que é o fim dessa história. Então vamos lá, vamos continuar então com o tópico 2. Por que Pedro negou a Jesus? Descuido na oração. Também outra questão importante que já falamos aqui à noite. Esse aqui eu não coloquei o texto na íntegra, porque está aí, são 6 versículos, mas ele refere àquele episódio em que Jesus, em aflição, porque sabia que estava próximo à sua morte, ele chama os seus discípulos, com ele Pedro, Tiago e João, para orar. E a gente sabe como que eles oraram, No sonho, O descuido na oração é uma dificuldade na vida cristã. Perceba a atitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que ele passaria por um momento de dificuldade. E o que ele fez? Separou momentos para orar. É importante destacar, que o momento da oração não tirou de Jesus a dificuldade que ele tinha que passar. Ele foi na cruz, foi crucificado e morreu no nosso lugar. Mas a oração nos dá preparo, porque nos dá comunhão com Deus. A oração nos faz estar próximo do Pai. E isso é importantíssimo para que em meio às dificuldades tenhamos condição de suportar da melhor forma possível. Até porque, irmãos, diferente de Jesus, nós não sabemos quando vêm as dificuldades. Um outro exemplo também importante é de Daniel. Daniel orava quantas vezes por dia? Daniel então sempre orava. Então ele orava 3 vezes por dia. Ele passou por dificuldades? Sim. Ele superou as dificuldades, porque estava em comunhão com o Pai em oração. Agora nós não vamos receber nenhuma antecipação das dificuldades que passamos, pelo menos de algumas.
Então precisamos estar preparados, sempre espírito de oração. Quando nós estamos aqui, quando nós chegamos no culto, nós temos que estar no espírito de oração. Para que se tivermos algum visitante, ele tenha condição de entender, de ouvir a mensagem. Quando vamos para a nossa casa, para o nosso trabalho, o tempo inteiro, a nossa vida precisa ser uma vida de oração. Porque nós não sabemos quando virá a dificuldade. Ultimamente, quando começa a trovejar, você já recebe um SMS no celular, né? Aviso, né? Vem aí tempestade. Mas as dificuldades não. Você pode olhar no seu WhatsApp aí, na sua mensagem, no seu e-mail, não vai vir nenhum aviso dizendo: atenção, meu irmão Daniel, vem prova. Não vem. Simplesmente ela chega. Por isso, irmãos, é importante dedicarmos tempo da nossa vida em oração. A própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou fala sobre isso, para que nos livre do mal, para que seja feita a vontade do Pai. Ou seja, a oração serve de alerta, nos deixa em alerta, nos deixa diretamente ligado com Deus. Aqui a ideia não é ser masoquista, tá bom? Senhor, eu estou orando aqui porque a dificuldade vai vir. Não. Mas quando nós oramos, nós estamos nos preparando para todas as coisas, todas as situações. Enquanto Jesus precisava, que os seus discípulos, que aqueles mais chegados, orassem com eles, o Senhor os encontrou dormindo. O Senhor não os encontrou em alerta. Irmãos, nós vivemos em uma época em que nós precisamos estar atentos. Temos uma vida de oração, voltada para Deus, pensando no Senhor, sabendo que as dificuldades que nos apresentam lá fora são terríveis. Não é igual dos apóstolos, não, é diferente, envolve outras coisas, outras dificuldades, mas uma vida de oração, com certeza, é uma vida que vai nos aproximar mais de Deus, e vai fazer com que passemos os momentos de dificuldades com conforto e a segurança de que o Senhor está conosco, seja qual for a circunstância. Vamos mais, o que mais? Pedro negou a Jesus por usar armas carnais. Eu sei que a imagem está um pouco bagunçada aí, mas foi isso que aconteceu, né? Tentaram prender Jesus, e aí Pedro falou: espera aí, vamos resolver isso daí. Eu vou cortar a orelha do soldado Malco. Ah, é? Você vai prender o meu mestre? Foi lá e cortou a orelha do soldado. Pronto, Senhor, está resolvido. E não é assim que nós resolvemos as coisas. Não são com armas carnais que nós resolvemos as nossas questões espirituais. Irmãos, nós temos que ter ciência que a nossa vida, ela não está presa só nesse mundo. Nós temos que ter ciência e ficarmos alerta que, mesmo estando em corpos mortais, né, de carne e osso, existe a parte espiritual que influencia diretamente a nossa vida e a vida das outras pessoas. Isso faz com que tenhamos uma visão diferente do outro, uma visão de menos ódio, de mais compreensão, e de entender que existe um Deus que é por nós, e existe alguns que infelizmente não estão agindo pela influência desse Deus. E muitas vezes nós somos contra a pessoa, porque a pessoa nos ofendeu, né? E nós queremos cortar a orelha dela, né? Ou o pescoço mesmo, né? Pronto. Geralmente a gente quer cortar o pescoço mesmo. E nós vemos em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo falando um pouco dessa realidade. Que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E ele começa a discorrer sobre alguns pontos dessa verdade. E ele fala da couraça da justiça, que firma os nossos passos e nos faz tomar decisões sábias.
E ele fala sobre calçar os pés com o evangelho da paz, anunciando e proclamando o amor de Deus. Mesmo com a dificuldade no caminho, andamos e falamos do evangelho da paz. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. E fala também do escudo da fé, que é capaz de apagar os dados malignos, que muitas vezes perturbam os nossos pensamentos e a nossa ideia. E o capacete da salvação, que é a espada de Deus, chamado também como nossa arma de ataque. Mas, enfim, o apóstolo Paulo faz essa comparação com o soldado romano para dizer, a luta deles é uma luta que está motivada por uma guerra humana. A nossa não. A nossa é diferente. A nossa luta é espiritual. Então, quando eu uso armas carnais, já viu alguém converter alguém porque cortou a orelha da pessoa? Não. Até porque quem converte é o Espírito Santo, nós sabemos. Mas contribui? Vem aqui, irmão, você está em pecado? Vou cortar a sua orelha. Não. Irmãos, não vai resolver e não vai ajudar. Eu não sei porquê, quando eu escrevi esse tópico, eu também lembrei de uma coisa, chamada carnaval. Festa da carne, e usar armas da carne. E aí, infelizmente, nós escutamos alguns irmãos dizendo, pastor, não é aqui, tá bom? Por favor, tá? Mas, vamos fazer o nosso bloquinho de carnaval. Vamos evangelizar. Aproveitar esse momento. Às vezes o camarada tem 30 anos de cristianismo. Nunca fez nada para evangelização. E ele quer começar justo no carnaval. Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer então o nosso bloco, né? Unidos da Moriá. É isso? Não, pastor, porque nós precisamos atender a necessidade daquelas vidas. Sim, eu concordo, irmãos. Mas não é dessa forma. Não é com armas carnais. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas tem um texto, né, que um apóstolo falou assim, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, e me fiz de forte para ganhar os fortes. Eu vou te dizer, irmãos, não é isso, tá bom? O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, e que o apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação, que se fez de fraco para ganhar os fracos, por conta dos fracos, por amor aos fracos, para que o evangelho chegasse até eles. A mesma coisa aos fortes. Mas leia o texto inteiro, que você vai perceber que ele está falando de culturas. Que quando ele falava com os filósofos gregos da época, ele usava, porque ele era uma pessoa bem instruída, de todo o seu intelecto, para que ele pudesse ser ouvido. Entendeu? Da mesma forma que ele falava com simplicidade com as pessoas mais simples. Então não é assim, desculpa o perdão da palavra, fumar maconha para ganhar uma maconheira. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Tá bom? Não é ir para o carnaval para ganhar o mestre de sala e a porta-bandeira. Não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é falarmos uma mesma linguagem. Uma linguagem que a pessoa entenda. Não é o evangeliquez, né? Você vai falar para a pessoa que não está acostumado, ficar chamando ele de varão, é isso. Não, o que é varão? Não sabe. É uma linguagem, né? Filisteu, seu filisteu. Não, xingamento gospel, não é isso. Então é você conseguir falar de uma maneira que a pessoa entenda, que ela se conecte com você. É ser humilde, entendeu? Conversar com a pessoa. Se for uma pessoa mais culta, ótimo. Tente ter o seu melhor nesse ponto. Se for uma pessoa mais simples, leve o evangelho com simplicidade. É só isso. Então não usa como pretexto para usarmos armas carnais, porque isso não foi uma boa ideia do apóstolo Pedro. E olha que nem tinha carnaval lá, né? Imagino eu que não. Vamos continuar aí. Quarto e último ensinamento
seguir Jesus de longe. Então, no final, depois de tanto constrangimento, tanta dificuldade que aconteceu com o apóstolo Pedro, o que ele faz? Ele acompanha Jesus de longe. O texto aqui de Marcos, capítulo 14, versículo 54, ele diz isso, que ele acompanha Jesus de longe, e ele fica no pátio, no interior do pátio, do sumo sacerdote. Então ele fica lá, entende-se que estava frio, porque ele estava se aquecendo. Se fosse num dia igual hoje, ele estaria embaixo de um lugar que tinha ar-condicionado. Mas essa é a realidade do apóstolo Pedro. Ele estava seguindo Jesus de longe. Mas por que Pedro estava seguindo Jesus de longe? Já pararam para pensar? Faz sentido? Pedro é aquele que sempre estava próximo do Senhor. Pedro, Tiago e João. Lembra do outro tópico? No Getsemane? Quem que estava? Pedro estava lá. E no barquinho? Pedro estava lá. Pedro sempre estava perto, próximo, sempre quis estar próximo de Jesus. Mas antes dele negar o seu mestre, por algum motivo, talvez por temor, Pedro já seguia Jesus de longe. E muitas vezes nós vivemos uma vida cristã assim, distante de Deus. Mas longe, longe, longe mesmo, bem distante de Deus. Quando aparecemos nos cultos, é apenas para ser espectador, para ver se está tudo bem, se a música está boa, se a igreja fez alguma reforma, se o pastor está pegando direitinho a doutrina, mas não nos envolvemos. E isso é ruim. Não para Deus, isso é ruim para nós. Essa distância de Deus, distância do Senhor, faz com que não reconheçamos a sua voz. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco e nós não entendemos? Porque nós estamos distantes dele. Nós estamos longe da sua realidade. Nós estamos afastados de Deus. Eu sou cristão, mas estou longe do meu mestre. Pedro era um discípulo de Jesus, mas nesse momento ele estava longe de Jesus. E quando nós pensamos isso, nós devemos retomar para todos os outros tópicos, porque essas coisas que nos fazem ficar longe do Senhor. O excesso de confiança e entender que não precisamos de Deus. Não, Senhor, daqui por diante eu toco. A falta de cuidado com momentos de oração nos faz ficar distante de Deus. E usarmos armas carnais também nos deixam diante de Deus, longe, bem distante do Senhor, porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, mas estamos satisfazendo os nossos desejos carnais. E quando nós fazemos isso, nós voltamos para a introdução, porque nós estamos negando o nosso Senhor. Porque o Deus que nós temos não é um Deus que nos quer longe dele. O Deus que nós cremos é um Deus que não tem prazer em ver seu filho apático, desanimado, indiferente com o seu Senhor e com sua obra. Irmãos, nós somos chamados para uma missão. Tá bom? E a nossa missão não é sermos frequentadores de cultos de domingo, de quinta-feira, seja domingo de manhã ou à noite, de terça-feira. Nós somos chamados para uma missão, que é representar o nosso Senhor. E quando nós estamos longe do nosso Senhor, nós estamos negando. Para concluir, irmãos, eu quero pensar um pouco sobre os atributos de Deus. Porque tem muito a ver com isso daqui. E tem muito a ver com esse último tópico, de estarmos longe do Senhor. Existem dois atributos de Deus importantes, que parecem contraditórios na nossa mente humana, mas fazem parte da realidade, da essência de quem é o nosso Deus.
Primeiro aí, nosso Deus é um Deus transcendente. O que significa que é um Deus totalmente superior e distante da sua criatura. Por que Ele é superior e distante da sua criatura? Porque nós, com a nossa limitação, não podemos entender Deus completamente. Então, nesse ponto, Deus é transcendente porque Ele está totalmente longe de nós, da nossa realidade, e muitas vezes as coisas acontecem e nós não sabemos por que acontecem. Nós só vimos que nós negamos o nosso mestre, e que nós falhamos, e que nós não conseguimos compreender, porque é um Deus que nós não podemos compreender de maneira completa. Mas ao mesmo tempo, esse nosso Deus é um Deus imanente, é um Deus que está presente na criação. E não tem maneira melhor do que retratar isso do que o que o profeta Jeremias escreveu no capítulo 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Não, eu sou também um Deus de longe. O que isso significa, irmãos? Que quando nós estamos longe de Deus, mesmo assim Ele está perto de nós. Porque o texto diz que não há um lugar em que possamos ir para se esconder da face do Senhor. E às vezes, por conta da nossa situação, nós queremos Deus longe de nós. Não, eu errei, eu não estou bem, eu quero ficar longe de Deus. Eu não quero ir na igreja, eu não quero conversar com nenhum dos irmãos, porque eles vão tocar nesse assunto no que eu quero falar. Eu vou o mais longe possível de Deus. Mas lembre-se que não há como se esconder de Deus. E esse Deus é um Deus imanente, que Ele quer se relacionar conosco. E sabe como que Ele fez isso? Por meio da sua encarnação. Em Filipenses capítulo 2, de versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e se fez carne, e habitou entre nós. Por que Ele se fez carne? Para Ele se relacionar comigo e com você, para que você percebesse que Ele, como Deus, tudo bem, Ele é um Deus que no seu trono, na sua plenitude, Ele é muito superior a nós, mas é um Deus que não é de longe. Ele não é de longe quando Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele não é um Deus de longe quando Ele quer ouvir as suas necessidades, quando Ele quer te abraçar. Esse Deus é um Deus de perto. Quando nós gostamos de uma pessoa, nós queremos essa pessoa perto da gente. Quando nós amamos alguém, nós queremos essa pessoa perto de nós. O nosso Deus é esse Deus que veio ao mundo para se relacionar conosco. E por isso, Ele é um Deus que de perto, é um Deus que atende os nossos pedidos, que ouve o nosso choro, o nosso clamor. E é isso que o nosso Deus representa. E agora nós vamos cantar uma canção. Eu já estou encerrando. O Ministério de Celebração vai cantar uma canção que diz exatamente isso. Que o nosso Deus é um Deus de perto. Ele não é de longe. Ele é de longe soberano. Mas para se relacionar com a humanidade, Ele é de perto. E Ele quer estar junto de mim e de você. Nos momentos das dificuldades, no momento que você negou a Jesus, que você falhou, Ele quer te dar um abraço, quer restaurar a sua vida e quer te perdoar, como Ele fez com Pedro. Que Deus nos abençoe.